noite a todos, meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Mário de Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais, a gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje, respeito, firmeza e consciência. Toda influência e desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Todos os desequilíbrios sejam tratados com responsabilidade e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado, à libertação e à cura. Que assim seja. Hoje, depois da nossa palestra, eu vou pedir uma oração especial para a saúde de Leno Luiz Domingues, Matheus Bruno Marques, UTI, Alexandre Pereira Bogira, acho que é isso, Boeira, infarto, tudo hoje, né? Aurélio Ferreira Moraes, Patrícia Moraes, Beatriz Pacheco, desencarnados Maria Bernadette, é isso? Ferreira, desencarnou ontem, 31 de março de 2026. Tanto para o desencarnado quanto para os enfermos, então vamos pedir aí um auxílio a todos os mentores, os guardiões que fazem, né, a condução do espírito até a próxima escala da pirâmide, que eles entendam o processo, para os desencarnados e para os enfermos, que eles possam ter sucesso, né? Vou pedir também uma oração especial a todos nós, pela nossa saúde, independente de ela estar perfeita ou não, a gente está aqui, né, gente? A gente levantou, a gente pôde escolher sair da cama. Então já é um bom motivo para a gente agradecer. Nem todo mundo teve a mesma sorte, a gente teve aí pais de colaboradores infartando do nada, de uma hora para outra. Eu costumo dizer que todo dia a gente compra uma carta. Todo dia a gente compra a carta e a gente nunca sabe se é um coringa ou se é uma carta que vai nos tirar do baralho. Então a gente deve agradecer sempre. Sempre quando a gente levanta e tem a possibilidade de ter uma nova oportunidade. E todos os enfermos, que fiquem bem, que dê tudo certo e que a gente siga. Hoje eu estou bem gripada, bastante gripada, então talvez eu não tenha o mesmo ânimo, mas já agradeço porque eu não tive nenhum infarto e nem estou do outro lado da cortina. Que a gente tenha aí uma boa noite. Eu vi que tem muita gente nova aqui, bastante carinha que eu nunca vi. Quem veio pela primeira vez aqui? Quem está vendo? Segunda, tem bastante gente. Sejam todos bem-vindos. Nós somos aqui um centro espírita universalista. Universalista por quê? Porque nós temos na pirâmide espiritual todas as energias, do umbral à ponta da pirâmide onde ficam os orixás. A pirâmide é extensa, né? Para vocês que estão vindo pela primeira vez, não sei se já sabiam ou não, o plano espiritual sempre pede para a gente explicar. Nós estamos na terceira dimensão, e o umbral e os Exus na quarta. E aí depois as colunas espirituais, enfim. Então por isso que a gente trabalha com essa porta aberta, porque esses guardiões que fazem toda a varredura, as negociações, né, acorrentando esses espíritos quando eles querem, porque nem sempre eles querem, né? A gente hoje até inclusive vai falar sobre isso, né, Vanessa? Há muita controvérsia, porque uma coisa é aquele que quer luz, outra coisa é aquele que se nega. E a palestra de hoje é bem interessante e a gente vai entender um pouquinho como tudo funciona. Então, se vocês verem um Exu ou outro passeando por aí, não se preocupe que está tudo certo. Eles têm o livre acesso nas zonas umbralina e nos auxiliam com bastante tranquilidade. Tá bom? Quem vai ler o livro? Boa noite. Vou ler o livro dos espíritos da Anjos da Guarda, espíritos, protetores, familiares ou simpáticos. Existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la. Sim, o irmão espiritual é aquele que vocês chamam de bom espírito, o bom gênio. O que se deve entender por um anjo da guarda ou anjo guardião? O anjo da guarda é o espírito protetor que pertence a um grau mais elevado. Qual é a missão do espírito protetor? A missão do espírito protetor é a mesma que a de um pai em relação aos filhos: conduzir o seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-los com seus bons conselhos, consolá-los
das aflições e sustentar a coragem nas provas da vida. O que tu entende? Tem diferença, Val? Do anjo da guarda dos pais? É que o anjo da guarda já vem contigo quando a gente nasce, né? Para proteger a gente, cuidar dos perigos. E o pai e a mãe, é uma missão deles de nos encaminhar para o bem, nos tirar do caminho do mal, nos encaminhar, né? A gente já desce. Como é que é isso, Vanessa? A gente já desce com o protetor, é isso? Já. A gente já vem com o nosso anjo da guarda, nosso guardião, enfim. A maneira que cada um se identificar. Ninguém vem sozinho. Não. E principalmente os guardiões, né? Que são pessoas que já, segundo a história, são pessoas que já conviveram com a gente em algum momento da nossa vida. Tanto o Exu, acabou. Enfim. No caso, os familiares pode ser. Pode. A gente pode ter um familiar aí como um Exu, por exemplo. Se a gente comparar, o pessoal que é da tradição de matriz africana, se a gente comparar, a matriz africana, ela é toda fomentada, guiada pela ancestralidade. Ancestralidade quem é? Os nossos antepassados. A mãe Marlene, por exemplo, é a dona deste terreiro, desencarnada há 23 anos. Ela é a nossa ancestral mais próxima e mais ligada. O que acontece com a mãe Marlene? Ela dirige todo o terreno, de lá para cá. Entende? Então, tudo acontece aqui, vamos dizer, com a proteção dela, induzindo, guiando, para que dê tudo certo. Ou seja, eu, como segundo orixá do terreiro, continuei a missão com a mãe Marlene, não deu tempo. Então, o ancestral, ele faz isso, ele vai guiando para facilitar. Por que a gente vem para a Terra? Para que dê certo, para que a gente consiga cumprir a missão. Então, a tradição de matriz africana, ela mostra muito isso, porque ela é toda programada e cultuada em cima do ancestral. A matriz africana, para quem é leigo, ela é uma tradição, eu nem chamo de religião, ela é uma tradição que ela vive o tempo inteiro em cima do ancestral. Ou seja, ninguém se faz sozinho. Ela é uma grande árvore com muitas raízes e muitos galhos. Vai se passando. Então a gente cultua muito isso, a gente bate muito em cima. Né? Por isso que eu digo, né? Por exemplo, esse terreiro aqui hoje ele tem 42 anos. Porque a mãe Marlene montou esse terreiro e fez o primeiro culto ao orixá. Só que a história da mãe Marlene não veio daqui, ela veio de muito longe. E vem vindo. Inclusive a nossa nação, que é a nação Nagô de Negramina, ela nem é daqui, ela é de Recife. Então não é daqui. Viemos parar aqui nesse cantinho em Viamão e assim por diante. Então tem muito a ver com o que tu está falando. São protetores. Os nossos avós, bisavós, tataravós. Eu não sei como é que funciona nas outras religiões, se eles têm essa prática que nem nós, mas para nós isso é muito claro. Por isso que a pessoa que é de tradição de matriz africana, que diz que não acredita no espírita ou no espiritismo, há controvérsias. Porque o ancestral é quem? O espírito. E está sempre presente nas nossas vidas, graças a Deus, né? Pra gente fazer cometer menos erro do que eles. Porque é para isso que a gente vem. A gente vem para reparar. Ninguém vem para passear. A gente vem para reparar. A mãe Marlene, por exemplo, foi embora aos 52 anos e deixou a batata quente na minha mão. Vai lá e tu e continua. E eu, quando ir embora, vou deixar para Rafa, para Manu e assim por diante. A sequência. Então, eles não deixam de ser também, né? Sim. Os nossos mentores, protetores. Vamos colocar um vídeo, então, para saber o que a gente vai falar hoje. Do que vai ser, Vanessinha? Bom, o tema, na verdade, esse tema veio pela madrinha Dani, que queria saber muito a função desses espíritos que dão risada da gente o tempo inteiro aí. Acho engraçado essas coisas que acontecem, tanto para nos atrapalhar, enfim, no nosso dia a dia, no nosso trabalho espiritual. E quando ela falou isso, na hora já me veio o zombeteiro, né? Então a gente vai passar um videozinho aí só para vocês entenderem um pouquinho o que é, e aí a gente conversa mais sobre esses espíritos aí, zombeteiros. Você já sentiu uma energia pesada, acompanhada de pensamentos repetitivos, ou então aquelas pequenas confusões no seu dia a dia? Pois é, pessoal, no Espiritismo, nem todo espírito, que se comunica é um mestre de luz, ou então um obsessor cruel que quer detonar a sua vida. Muitos são apenas espíritos zombeteiros, e eles pertencem à terceira ordem da escala espírita, ou seja, são espíritos levianos, ignorantes, e adoram fazer uma graça. Então, diferente de espíritos vingativos, que são os espíritos obsessores, o zombeteiro não quer necessariamente a sua ruína, ele quer a sua atenção.
Então ele se alimenta da sua irritação, do susto, da discórdia. Sabe aquele objeto que some e reaparece naquele lugar mais óbvio? É ele. Sabe aquela campainha que toca, você vai lá atender e não é ninguém? É ele que está testando literalmente a sua paciência e o seu equilíbrio emocional. Então, pessoal, o problema não é a presença deles, tá? Mas a sua sintonia. Porque o espírito zombeteiro é como se fosse um parasita de baixas vibrações. Então, se você vive no estresse, no julgamento, no pessimismo, você está abrindo a porta da sua casa mental para que ele se instale. E eles são tão sacanas, tá? Que eles podem se fazer passar por mentores, dar conselho falso a vocês, enfim, um monte de coisa é ruim. Então a defesa, né, contra eles, né, não está em nenhum ritual complexo, mas na sua reforma íntima. Então, quando você limpa aí as suas memórias de dor e eleva a sua frequência, você se torna simplesmente invisível para essas entidades, porque elas começam a perder o interesse, né, em quem não oferece mais o combustível para eles, que é a sua irritação. Então não tema o invisível, tá? Eduque a sua mente, vigie e ore, mas também a si mesmo, ou seja, ria bastante de si mesmo. Onde existe a luz, pessoal, e consciência, essa zombaria, ela não encontra mais um combustível ou a sua morada para se instalar. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem na paz. Namastê. Deixa eu fazer uma pergunta para... Boa noite, ficha 1 e 2 vermelha, por favor. E aí, Vanessinha, qual é a diferença entre eles? O zombeteiro. Eu particularmente gosto muito desse espírito, mas gosto de estudar ele. Então, uma zombeteira também. O zombeteiro me afeta Maria muito Luísa, fácil. passa para esse lado aqui. Isso. Porque os zombeteiros, na verdade, eles são espíritos de baixa luz, a gente não pode confundir, eles não são legais, tá? Mas eles são espíritos, literalmente, que eles não estão procurando evolução. Eles gostam da bagunça mesmo. Eles gostam de fazer a bagunça. Eles gostam... Quem em casa não tá ali lavando uma louça, cai um garfo. Tu junto, cai de novo. Tu junto, cai a colher. Esse é o zombeteiro. Eles ficam fazendo coisinha para nos irritar, nos atrapalhando. Tu vai limpar ali, vai passar, bate a perna, bate o braço. Então, eles são espíritos que eles gostam da bagunça. Eles gostam da risada. Até queria chamar aqui minha irmã Queca, tu vi que tá presente. Vem aqui, Queca. Antes da gente continuar, vale lembrar que esse movimento de talheres, de porta, de batida, ele só acontece porque há médiums com ectoplasma que faz e dá força para que se anime, entendeu? Porque o que acontece? Numa casa onde não tem médiums ostensivos, médiums que têm a possibilidade de exalar ectoplasma, esses movimentos não é visto, tá? Por nós. Na verdade, eles não têm força nenhuma se não existe médiums que tenham essa possibilidade, inclusive, de dar carona. Os ectoplasmas, eles são direcionados até para a gente poder fazer uma cirurgia na máquina. E para animar é o mesmo tipo. E para animar, por exemplo, já aconteceu o caso de sumir objeto dentro de casa. Uma vez, eles fizeram uma experiência comigo e eu perdi uma pulseirinha de ouro da Manu, quando ela ganhou, quando ela era bebê. E, tipo assim, uns 4 anos depois, eu estava dentro do terreiro, o terreiro antigo ainda estava de pé, e eu coloquei a mão no meu peito aqui, assim. Eu disse, pensei que eu tinha guardado alguma coisa quando eu tirei, era a pulseira. Entendeu? Ela apareceu no meu peito, exatamente uma réplica da pulseira original. Ou seja, eu não tô louca, eu não achei essa pulseira estava perdida há muitos anos. E eu estou desconfiada porque tinha 2 pessoas comigo neste dia que aconteceu e uma delas tem ectoplasma suficiente para que eles conseguissem fazer isso. Então eles fizeram uma experiência comigo, ela está guardada no memorial e ela simplesmente apareceu no meu peito. Uma pulseira que estava perdida há anos, inclusive arrebentada. Entende? Então isso é bem possível. Mas por quê? Porque em algum lugar, numa parte da casa, tem um médium que faz isso. Às vezes tu procura uma coisa, sumiu, tu vai lá olhar, como já aconteceu contigo, está lá. Porque naquela casa tem médium que tem ectoplasma sobrando. É por isso que eles conseguem. Senão eles não conseguiriam ter, vamos dizer, esse fenômeno, né? A Vanessa mesmo, ela é uma médium que ela vê os objetos andarem. Só que eles só conseguem se movimentar porque ela tem essa mediunidade, senão não. Em casa boa. Entende? Eles não iam ter como fazer os objetos se movimentar se ela
não tivesse ectoplasma suficiente para alimentá-los. Entendeu? Então é assim que funciona. Eles não fazem nada sem nós e nós também não fizemos nada sem eles. Precisa a conexão dos dois mundos. E o zombeteiro, ele gosta muito disso. E aí chamei a Queca aqui, que a gente, isso vira e mexe acontece, né? A gente tá numa reunião mediúnica ou alguma coisa religiosa, enfim, e começa os ataques de riso. Começa num e vai indo. É bem assim. Esse é o zombeteiro. Porque o zombeteiro, ele não precisa ter um comigo, um com a mãe, um com a Queca, basta um. Um vai nela, vai minar ela. E deu. Aí vai indo. E isso normalmente acontece. Não, né, Queca? Não sei se quer falar um pouquinho. Não, já aconteceu várias vezes, a gente está super concentrado. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar muito focada, senão eu desfoco muito rápido. E eu estou muito concentrada e eu ouvi um barulho, eu vi o irmão rindo e aí pronto, já acabou. Já não consigo fazer mais nada, já não consigo voltar onde eu estava, já baixou a energia, tem que sair, respirar fundo, porque... E é o zombeteiro. Porque o zombeteiro, na verdade, ele é o espírito obsessor, digamos assim, que mais acesso tem a gente. Porque ele é um espírito que ele tem o livre acesso. Tanto ele está aqui, como ele está no grau. Porque ele gosta desse movimento. O zombeteiro, ele está no vício, ele está na jogatina, ele está nas festas, ele está dentro da casa da gente. Mas ele pode estar dentro da nossa casa e não nos ver. Tudo isso vai depender de nós, de como a gente está naquele dia. Porque mesmo a gente estando numa vibração, digamos assim, mais ou menos, o zombeteiro, ele consegue acessar. Porque ele está muito próximo de nós. Ele é quase a gente. Ele tem um sentimento muito terreno. Então, aí ele consegue oscilar, inclusive, com a nossa vibração. Então, para ele não conseguir nos ver, para não dizer que é impossível, porque a pessoa estando, né, digamos assim, tudo ok, nada naquele dia fez oscilar, tu pode conseguir tu passar e ele não te ver, mas é muito difícil. O zombeteiro, ele tem muito acesso a nós. É como se a gente acendesse a lanterna. Exatamente, ele consegue muito. Então eles estão sempre nesse movimento da bagunça. Qual é a diferença do obsessor? O obsessor, ele é um espírito mais pesado, um espírito com dívidas muito grandes, raiva, sentimentos muito grandes, assim, de ódio, de raiva, enfim, de coisas bem ruins. Que não é o mesmo sentimento do zombeteiro. O zombeteiro não tem sentimento. Ele tá se tem alguém bebendo, ele tá ali porque tá engraçado, porque vai se alimentar daquela energia, se tem alguém jogando, se tem alguém brigando, se tem alguém rindo, se tem alguém fazendo nada pra ele, enfim. Tá aqui, de repente, aconteceu alguma coisa ali, ele vai achar engraçado e vai atrapalhar aqui. Enfim, ele não tem esse sentimento de vir estragar a tua vida porque eu quero, tipo, vou te obsediar porque eu não gosto, eu vou te atrapalhar a tua vida. Não, não É diferente. é diferente. Ele pode estar aqui contigo e passou alguma coisa melhor ali, ele vai atrás. Vanessa, então ele potencializa o que a gente está sentindo no O momento? zombeteiro, ele não potencializa nada. Ele não é diferente do obsessor. Tô com dor. O obsessor vai potencializar. A mãe tá gripada, o obsessor vai dar a gripe dela vai ser muito maior do que aquilo ali. O zombeteiro vai achar engraçado a mãe tá espirrando, porque ela não vai se falar. Vai soltar pó pela cara. Isso, ele vai fazer assim, a mãe vai ficar espirrando. Ele vai fazer aquela coisa chata, a atrapalhação. Aquela coisinha cri-crisenta. Que é a atrapalhação, entendeu? É diferente. O obsessor não, ele quer que a mãe caia, ele quer potencializar que a mãe caia de cama e não consiga vir hoje fazer a palestra e trabalhar. O zombeteiro não, que a mãe vem espirrando de lá até aqui dentro do carro. Pra ele isso é engraçado, isso é atrapalhação, porque ela vai chegar aqui já irritada. Né? E isso pra eles é engraçado. Eles acham isso divertido. Porque eles não estão assim. Ele atrapalha, então. Dentro do umbral a gente chama eles de palhaço do umbral. Porque pra eles tudo é divertimento. O zombeteiro é aquele espírito que pra ele tudo tá bom. O bobo da corte. É literalmente o bobo da corte. Na verdade, o bobo somos nós, né? Só que nisso eles vão. Na verdade, somos nós, porque a gente se deixa levar pelas nossas emoções e aí eles vêm se divertir. Por isso que eu digo, eles adoram brigas, bate-boca. Quem não gosta que a gente se fale é o obsessor. Entendeu? Eles gostam que a gente fale, que a gente grite, que a gente berre, que a gente brinque com coisas sérias. Independente da religião, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todas as religiões, elas têm os seus altares sagrados, né? Então a gente tem que cuidar bastante isso, né? O próprio, de novo, falando do batuque, né, do Rio Grande do Sul, é um divertimento, é uma roda de batuque, a gente dança,
a gente vibra, e até para isso a gente tem que ter respeito, limite para tudo, para que eles não acessem. Por isso que a gente cuida muito, né? Pode ver que nas igrejas católicas é muito silêncio, né? Muita meditação, nos centros espíritas também. Esse aqui é um pouco diferente, principalmente no domingo, porque nós somos um terreiro. Então a gente traz muita cultura do batuque, a gente senta, a gente dá abraço, a gente toma chimarrão. A gente não é tão assim, vamos dizer, engessados como os centros espíritas convencionais. A gente tem algumas regras, por exemplo, na quarta-feira a gente pede que vocês não comam aqui. Por quê? Porque a gente lida com um caldeirão dos obsessores aberto. Então, eles se alimentam, eles têm aromas, eles se alimentam dos perfumes, entende? Então, a gente inibe. Imagina uma comida, espíritos que estão apegados à terra, eles vão se importar com o cheiro do pastel. E isso, eles vão se alimentar, entendeu? Tudo é sugado com cigarro. Então, a gente cuida muito isso. E, então, os obsessores é diferente. Eu pedi para as gurias trazer isso porque tem uma grande diferença. Nem tudo é obsessor. O obsessor nos deixa com vertigem, deixa a gente mal, pesado. E eles perseguem também, principalmente quando eles são pagos para nos perseguir. É diferente também, né, Vanessa? É diferente. O zombeteiro, ele vem, digamos assim, que a mãe falou de espíritos pagos, se tem uma demanda em cima da gente, de alguém, o zombeteiro ele até pode estar presente. Porque ele vai achar aquilo ali legal. Então eu tenho que atrapalhar a mãe, eu tenho que deixá-la muito doente. Ele vai ficar naquela volta ali, porque aquilo ali para ele está sendo divertido. Porque incomodar ela é divertido, incomodar vocês é divertido. Então para eles, ficar na volta para fazer isso aí é legal. Só que eles não vão fazer da mesma forma que um obsessor. Ele não vai derrubar, te deixar doente, te deixar acamada, ou enfim... Ele vai fazer outras coisas que são coisinhas que nos irritam, realmente para testar a nossa paciência. Minha mãe falou, vai brigar, vamos lá. E aí vai ficar na volta, crisando na tua volta que tu fique brigando. Porque aquilo ali, para ele é legal. Causa uma briga, daqui a pouco ele sai dali e vai pro outro lado. Ou causar alguma outra, ou às vezes a gente quer prestar atenção, quer ler um livro. Geralmente quem vai ler livro espírita dá aquele sono terrível, tu não consegue ler de jeito nenhum. Eles zombeteiro. É tudo aquilo que te atrapalha, mas não de uma forma... apagam a gente de uma forma... Não de uma forma ruim, assim. Tu não vai te sentir pesada, aquilo não vai... Mas tu vai ficar assim, mas sabe, queria tanto ter visto, né? Ou tu quer ver um filme, tu te programou pra ver aquele filme, sentou no sofá dormindo. Então, são coisas que pra gente é legal, é uma coisa legal que vai fazer, eles vão te atrapalhar. O pneu que fura no meio do caminho, né? O ônibus que tu tem certeza que teu ônibus passa 7h10, o ônibus passou 7h05. Zombeteiro, porque tu foi sair, tu esqueceu carteira, tu esqueceu, aí tu vai procurar, não acha a chave, aí a porta não abre, aí a chave cai e tu levanta. São coisinhas crisentas que vão atrapalhando o nosso dia a dia. E pra eles isso é muito divertido. Aí tu quer vir no centro, tem horário para fazer a desobsessão, mas tá, na hora de sair tudo é errado. Tudo te atrapalha, mas não que tu se sinta mal com aquilo. Mas tu te atrasou no banho, te atrasou no ônibus, tu pegou tranqueira, tudo aquilo eles vão te fazendo de uma forma para que aquilo comece a te irritar, tu já chega, saco, né? Porque o zombeteiro, ele é um espírito que para ele, essas atrapalhações são literalmente engraçadas. Eles acham muita graça. Por quê? Não sei, mas eles acham isso muito... se manterem aqui. Porque eles têm essa... Também tem outra coisa, Vanessa. Esses espíritos, eles não querem ajuda. Tá? Não, eles não querem ajuda. É diferente. Não. O obsessor, nós temos obsessores, nós temos espíritos sofredores, que é diferente também, e espíritos zombeteiros. Obsessores são espíritos maldosos, magoados e com raiva desta vida ou de outra. Os zombeteiros são divertidos, eles querem mais e eles não querem ir para a luz. Não adianta. E os sofredores é muito delicado, gente. Os espíritos sofredores, na verdade, eles se conectam com a gente para pedir ajuda. Não é para nos fazer mal. Eles não sabem como pedir ajuda. Eles não sabem como pedir ajuda e eles se conectam conosco pela afinidade também. Por isso há tanta gente com depressão na nossa terra. São eles.
4. Tem muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, com tristeza profunda, é tudo eles, mas eles não querem o nosso mal. E aí é por isso que serve o centro espíritas, para fazer o tratamento nos dois mundos. Até tem aquela história de quem acompanha um pouco de Kardec, sabe? Não sei se alguém já ouviu falar, quando ele estava no processo da codificação, um passarinho veio falar com ele. A história do, acho que era o Pintacilgo, eu acho, não do passarinho, né? E o Pintacilgo parou e foi conversar com ele. E começou a contar, não, sou o passarinho tal. Eu morava aqui, mas o gato, eu fui morto por um gato, acho, por um cachorro, enfim. E começou a conversar com ele. E ele viu que tinha alguma coisa errada naquela história daquele passarinho. E foi conversar com o mentor dele. E aí o mentor explicou que ele teria acesso a todos os tipos de espíritos, tanto espíritos bons quanto espíritos ruins, inclusive espíritos que vinham para debochar do trabalho dele, que era o que o zombeteiro estava fazendo. Parou todo o que ele estava fazendo e foi conversar com ele. Mas esse passarinho está conversando comigo, que loucura é essa? Na verdade era um espírito zombeteiro que parou ele naquele momento para atrapalhar tudo que ele estava fazendo e botar a dúvida na cabeça dele, né? Que era a história se eu não me engano, era o Pintacilgo o nome do passarinho, se eu não me engano. E isso já acontecia lá com Kardec, os zombeteiros já atrapalhando eles lá. Dentro dos cultos, dentro da quimbanda, a gente tem batuqueiro aí na plateia, a gente pode falar com propriedade. Há muitos. Rindo e gargalhando na nossa cara. E eles também se fazem passar por entidade de luz, tá? Ah, adoro. Por isso que a gente precisa fazer um filtro, né? De fato, o que essa entidade, espírito, está fazendo naquele ambiente. Filtrem, avaliem o comportamento. Né? Entidade de luz, ela não judia e ela não machuca. Ela cura e ela acalma. E aí está em nós fazer o filtro. Isso não só falando da quimbanda, da matriz africana, porque eu posso falar, porque eu também tenho quimbanda. E eu cuido muito isso dentro do meu terreno. Quem de fato está girando conosco? Cuidem do comportamento. Eu cuido bastante. Eles dão consulta, eles gargalham, eles fazem tudo. A gente tem que redobrar o cuidado. O zombeteiro, ele é num detalhe de fala, porque diferente do espírito quiumba, que a gente chama, que entra numa gira e tu consegue identificar ele rapidamente, porque ele vai começar a beber enlouquecidamente. O zombeteiro não. É num detalhe, assim, numa frase que ele vai falar, que vai dizer, opa, não, só tem alguma coisa errada. Porque ele vai se portar exatamente como um caboclo, geralmente é caboclo e Exu, né? E também mensagens psicografadas, né? Eles adoram psicografar, André Luiz. Eles adoram psicografar. E teve uma vez que a gente estava aqui, era numa desobsessão, e às vezes tem uma médica que está psicografando, né? E aí a gente recebeu assim, aí eles escreveram bem assim pra mim, ó. Se prepara que o show vai começar. Entendeu? Bem assim. Se prepara que o show vai começar. E o show começou mesmo. Aí um deles pegou uma pessoa que estava na plateia, automaticamente. E eles escreveram pela média. Então, assim, não tem como duvidar. Contra fatos jamais vai haver argumento. Eu li, tá bom, e eles ainda mandaram me avisar. Te prepara que o showzinho vai começar. Eu costumo dizer que com obsessor, zombeteiro, seja o que for, a gente não dá palco para eles. Isso não é lugar de palco, de plateia. Para quem a gente dá palco, para quem a gente dá energia, para os espíritos de luz, que vêm nos ajudar. Então, e eles escreveram, e 2 minutos depois, eles pegaram uma pessoa que estava aí, sentada no lugar de vocês. Então, assim, é muito real. E aí cabe às pontas das pirâmides, seja qual for a religião, de ter discernimento e avaliar. Muito cuidado. Muito cuidado. E isso acontece nas melhores famílias. Por isso que a gente faz a triagem de tudo, eles se façam passar até pelos familiares. Eles dão gargalhada da gente. Por isso que eu digo, quando a gente passa uma mensagem, tanto uma visita, quanto uma comunicação através da psicografia, avaliem, a gente avalia tudo, vocês também avaliem a veracidade da informação. Isso é necessário, porque eles usam todos, inclusive os médios, né? O médium tem uma lanterna na cabeça, a luz está ali.
Então ela está exposta. E aí é por isso que é preciso fazer as triagens, porque isso se chama fé com raciocínio. A gente filtra tudo e observa tudo. Tanto a gente que passa a mensagem quanto vocês que recebem. Vocês têm que avaliar. O que é dito tem sentido, tem coerência, tem fundamento, tem que ser avaliado. Religião, eu vou dizer uma coisa para vocês. Religiões são rótulos que são criados como estatutos pelo ser humano. Ser humano às vezes leigo, ser humano cheio de problema, tem de tudo. Então nós precisamos fazer análise e avaliação de tudo. Tem coerência? Não tem. Para a gente poder fazer um filtro. E, de novo, não estou falando só do centro espírita, nem somente dos terreiros. Estou falando de todas as religiões. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu não acredito. Eu, Josiane, não acredito. Porque primeiro eu tenho a expansão da consciência e tenho estudo suficiente para entender que eu não vou comprar terreno nenhum lá no céu. Para mim, isso não cola. Eu não acredito que eu vá pagar em moeda em espécie, dinheiro, real, dólar, seja o que for, para comprar um terreno lá em cima. Para mim, não cola. Entende? Para mim. Tem muita gente que acredita. Eu não acredito. Às vezes nem tem condições de comprar o terreno. Pois é. Entende? Então, assim, a gente precisa avaliar a informação que está nos passando. Isso se chama raciocínio. Eu dei só um exemplo, tem tantas outras barbaridades que a gente ouve aí fora em todas as religiões. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Na ponta das pirâmides há delinquentes guiando ponta de pirâmide. Sabe por que há delinquentes? Porque há nós que acreditamos. Então a gente precisa fazer uma análise. E é por isso que esses espíritos dão gargalhadas nas nossas caras. Porque de verdade, eu, Josiane, não acredito que eu vou pagar 20 mil para ela comprar um terreno para mim lá no céu. Entende? Então assim, gente, primeiro, que lá, do outro lado, nós não precisamos de corpo, certo? Quanto mais de coisas palpáveis. Hello? Entende? Só que o que falta no ser humano? Raciocínio. Não, a gente não está raciocinando mais. Vai chegar um dia que a gente vai dar veneno para todo mundo aí, ó. E vão tomar, e vão comer, e sem pensar. Porque tá assim. As pessoas não estão mais pensando. Cada conto que vão contando pra gente, a gente vai acreditando. É como se nós fôssemos crianças. Então o ser humano ele não está mais raciocinando em nada. Isso é muito perigoso. E cada vez mais, a gente recebeu muitas mensagens que o umbral, as zonas umbralinas estão lotadas. Não tem mais lugar. Porque as pessoas estão desencarnando sem consciência, sem o mínimo de conhecimento. E aí, para lá. E não tem mais lugar, está lotado. Tem muitos espíritos que se desencarnam de manhã e passam aqui de tarde. Perdidos. Porque isso é um imã, né? Desesperados. Porque eles acharam que encontraram o céu. Entende? Então, assim, a gente não está falando para ninguém ser espírita, não é sobre isso. É para ter raciocínio. É por isso que eu gosto do espiritismo. Porque ele tem raciocínio, ele nos faz pensar. Isso que estão me dizendo tem coerência? Pode, estudem, avaliem. Cada psicografada que vocês receberam tem sentido. Quem é esse espírito? Me disse alguma coisa que vá me dizer que é o meu familiar? Avaliem. Só quem pode dizer é vocês, não nós. Entende? Então, assim, precisa todo mundo, todos nós, de todas as religiões, botar os pés no chão e, de fato, fazer uma avaliação. Porque só assim que a gente vai frear esses espíritos. Eles estão gargalhando na nossa cara. Gargalhando, porque o ser humano, ele não está mais raciocinando. Ele simplesmente acredita em tudo que dizem e era isso. Né? É diferente falar que tá me vindo muito isso na cabeça, assim, de a gente tomar cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Porque a energia está tão pesada que está batendo neles direto e é bem difícil. Parece que abriu as portas de tudo que é ruim e a gente está
difícil. A gente tem criança com obsessão, né, gente? Assim como vermelha. Tem crianças obsediadas. A gente vê, nós que somos médium, a gente tem um alcance um pouco diferente, mais aguçado. A gente vê, eles dão um gargalhada na nossa cara através de uma criança. É real. Às vezes a gente faz desobsessão de criança aqui e a criança sai desmaiada. Porque ela está acostumada a viver com aquela energia. Que daí o pai pensa que é malcriação. Entende? O pai e a mãe não fazem análise. Que de fato tem nessa criança. Será que é só malcriação, birra, arte? Ou ela está sendo induzida por esses espíritos? E os objeteiros adoram criança. São mais fáceis, né? Pra fazer a bagunça. São mais inocentes, né? São inocentes, eles fazem a bagunça Sim. mais rápida, né? Do nada parece que a criança, parece que a gente diz, meu Deus, parece que ligou na luz. Do nada. Nunca é do nada. Porque daí eles parece que botam a casa abaixo assim em 2 minutos, né? E aí aquilo te irrita de uma forma, mas tu arrumou tudo dali do nada, que parece que ligou assim na luz e a criança bagunçou tudo. São BT. A gente precisa, né? Por que a gente faz essas palestras? Essas palestras se chamam palestra terapêutica da expansão da consciência. Ela nos faz pensar e raciocinar. Né? Não, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. A gente teve mesmo ontem uma pessoa que tirou a própria vida. Simplesmente definiu interromper. Provavelmente também induzida pela possessão. Vai lá, faz isso, pendura uma corda. Uma vez eu fiz uma palestra que pendurei uma corda no centro espírita. Todo mundo se chama. E a nossa mente ela é tão traiçoeira, que a qualquer momento a gente pode pendurar uma corda e se matar. Cuidado. A gente se confunde muito com as vozes. Ah, eu escuto vozes. Ah, eu escutei uma voz. Até a voz que a gente escuta, a gente tem que avaliar. Um monte de médio ostensivo aí escutando um monte de coisa. Aí eu vou escutar uma voz, tu vai lá e mata a Vanessa. Eu escutei, eu vou matar a Vanessa. Eu vou raciocinar. Isso que eu estou escutando vai me aproximar da luz ou vai me jogar dentro de uma prisão muitas vezes? Entende? A gente precisa raciocinar. Uma pergunta. A respeito do feminicídio, os feminicídios estão acontecendo tão gravemente agora, tem a ver também os obsessores? Tem a ver com isso? Eles induzem, o obsessor potencializa aquilo que tem em nós. O obsessor potencializa, ele não cria nada que não existe em nós. Entende? Ele nos empurra, ele intensifica. Não é o obsessor que faz alguém cometer um crime desse. Não. Ele empurra, porque aquilo já existe dentro de nós. Entende? Por isso que a gente precisa de tratamento psicológico. Pra gente ouvir não. A gente fez uma terapia, sabe? Eu achei bem interessante que uma das consulentes falou o que está acontecendo, por que há muito feminicídio hoje? Porque hoje a gente está falando que não. Antigamente a mulher ficava quieta, apanhava quieta, não era assim? Hoje a gente está se atrevendo a dizer não. E para muitos dá errado. Machista, né? Exatamente, foi bem interessante. A gente aprende muito com vocês. Eu adoro fazer palestra, trabalho espiritual, que eu aprendo muito. E eu achei muito interessante o que ela disse. É verdade. É verdade. A gente tem que sempre dizer não. Nem que isso puxa minha vida, azar, vai servir para alguém. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com os nossos pensamentos, com o que a gente vibra, porque pode potencializar. Mais ou menos assim. O que acontece? Porque nem tudo a culpa é dos espíritos, né? A maioria das vezes não é. Nunca é, né? Sempre nossa, né? É nossa. Porque daí tu imagina, tu tem dentro de ti já essa índole de briga, de bater, de agredir, enfim, seja de homem, mulher, e quem já é agressivo por si só. Então entra Tu vai atrair, tu vai trazer pra perto de ti obsessores agressivos. Provavelmente obsessores que tinham essa mesma conduta na Terra. Então tu vai carregar a tua agressividade e mais uma agressividade de uma outra pessoa que já apareceu.
Então tu imagina essas duas cargas em cima de ti. Tu já é agressivo, tem outro agressivo junto contigo. Quando tu vê, tu já fez. Tem Por isso isso eu não me lembro. E por isso a importância da gente elevar o nosso campo vibracional. A gente precisa elevar. Elevar como? Fica perto de pessoas que elevam o campo de vocês. De religiões que elevam o campo de vocês. Porque as religiões são maravilhosas. Só precisa avaliar quem está na ponta dessa religião. Sempre avalie. Porque todas as religiões, elas existem para nos auxiliar. Nem todo mundo consegue ficar sozinho com a sua própria mente. E precisa, fulano por aqui, ciclano por ali. Nem todo mundo. Entendeu? Então as religiões são maravilhosas. O que a gente precisa avaliar é quem, de fato, está dirigindo estas religiões. Porque eu não sei nas outras casas e nas outras igrejas, mas aqui quem manda sou eu. Tudo é guiado porque eu quero. Então olha o perigo. Que de fato eu estou guiando. Então tem que pensar. Ontem eu joguei um bus, atendi um cliente, e ele furioso assim, né? Porque, infelizmente, as pontas das pirâmides estão adoecendo pessoas. Sabe? Estão adoecendo. De fato, é para ser terreiros e igrejas, para confortar o coração, e está adoecendo pessoas. E aí tu explicar para uma pessoa dessa que abalou a fé, de dizer que a ponta da pirâmide é um ser humano, com falhas, com defeitos e com enfrentamentos. A gente não pode colocar como se fosse um Deus, entende? São pessoas comuns. Hoje eu tenho total equilíbrio. E te posso dizer que eu tenho, porque eu perdi meu marido há 5 anos atrás e nada mudou aqui dentro. Enterrei e vida que segue. Hoje. Porque quando eu perdi minha mãe, eu mandei fechar o terreno, mandei todo mundo embora. Fiquei delinquente. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Com falhas, com medo e com obsessão. Entende? Então, para te alcançar um patamar de ter que passar por luto muitas vezes e seguir, tem que ter. Não é para qualquer um. Não é. E aí eu vou deixar um recado aqui para todos os meus irmãos de religião. Cuidado quem vocês colocam na ponta das pirâmides. Tem que ser pessoas preparadas para lidar com tantas mentes diferentes uma da outra. Cuidado. Eu, quando a minha mãe morreu, eu enlouqueci. Sempre digo, a gente fala de nós, aí a gente não fala do outro. Eu mandei todo mundo embora, fechei o terreno e tranquei. Ninguém mexe. Porque eu não tive estrutura emocional para lidar com isso. Fiquei 6 anos em total delinquência. Porque eu não aceitei o desencarne. Tá? Demorei 6 anos para poder me levantar. Quando eu perdi meu marido, eu já sabia. Eu disse, então, agora eu estou bem. Daí, sabe o que as pessoas diziam para minhas filhas? Eu quero ver quando ela enlouquecer, porque ela não está bem. Porque quem me viu quando eu perdi a mãe Marlene se assustou. Porque eu era que nem uma louca na rua. Eu nunca usei droga e eu parava lá na Borges, lá. Eu dormia na rua. Porque eu enlouqueci. Porque, infelizmente, nem toda, eu não sei como é que está hoje. A nossa tradição de matriz africana, ela não ensina que o desencarne é possível e que é normal e que vai acontecer para todo mundo e que a vida segue. Eu, posso falar por mim, eu não tive isso. Quando a minha mãe morreu, o que eu fiz? Me revoltei. Então, assim, enlouqueci uma família inteira. Na época eu não tinha carro, eu subia no ônibus lá no centro. Na época que a gente subia, eu não sei como é que é, porque eu tomava de ônibus. Tu entrava pela frente e saía por trás. Do nada, o ônibus parava em um lugar, eu descia. Meu marido passava por trás de todinha me procurando. Uma vez eles foram me encontrar lá na Borges. E os espíritos ali potencializando. Vai, é isso aí, enlouquece. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente precisa ficar no trilho do trem. Todos nós. Porque qualquer momento vai vir uma doença, um desencarne, uma separação que nos tira também do trilho. Problema financeiro nos tira do trilho. Um filho doente. Eles coisas. A gente não sabe qual é a carga do dia. Entende? Então, assim, gente, cuidado para nós não alimentar esses espíritos. Porque eles não estão nem aí para nós. Eles dão gargalhada. O que acontece com a pessoa quando ela
O que acontece? Primeiro que ela cai direto na zona sombra negra. Porque o que leva nós pra lá é a nosso mental. Pensa comigo. O que eu sou hoje aqui, eu vou ser depois da cortina. Fato. Se eu tô em desespero a ponto de botar uma corda e me enforcar, eu vou parar automaticamente com esses espíritos que também fizeram isso. Fato. Tu acorda lá já. Entende? Já acorda lá. Porque o que a gente tem que entender? Eu costumo dizer que para morrer, para ficar famoso é só morrer. Morreu, ficou famoso. Tá? Ou seja, é a mesma coisa. Quando a gente desencarna, ninguém vira santo. Ninguém fica bom, ninguém tira a depressão. Se nós temos depressão aqui, eu acredito que tu tirar a tua própria vida seja um ato de muita coragem. Eu não acho que é covardia. Eu acho que tem que ter bala na agulha. Tem que ter. Eu tentei me matar. E não tive bala na agulha para fazer isso. Fiquei com medo. Entende? Eu tentei. Não vou mentir. Para te ver a ponto que foi a minha loucura. Mas eu não tinha entendimento aonde que eu ia parar. Onde é que eu ia parar? Não sabia. Nunca foi falado. Por isso hoje que eu falo e tem um monte de criança trabalhando no seu espírito. Que é para ver. Que cada vez que pensar o que o desespero nos faz, parar a dor. A gente quer parar a dor. E a gente costuma dizer que a gente não mede. A gente não mede dor de ninguém. Porque cada um tem uma. Eu posso quebrar uma unha e ficar com depressão. E daí? É um dos lugares mais tristes. É muito triste. As pombogiras, elas trabalham no Vale dos Suicidas. Que é o Vale dos Suicidas. Elas trabalham lá, fazendo os resgates, acalmando as almas e acalmando as mães do lado de cá. Os lugares mais tristes, assim. E a pessoa, quando tira a vida, ela consegue auxílio lá? Consegue? Ou demora? Não, ela consegue. Ela consegue. Todos têm auxílio, não existe isso. Mas é na hora ou leva tempo? Depende. Depende o que ela... Tu imagina, para uma pessoa ter coragem de tirar a própria vida. Imagina o grau de desespero. Tu acha que ela vai ter raciocínio? Não vai. Tá bom, eu tirei a própria vida, eu vou pro céu. Não, não vai. Não vai. E o que o plano espiritual está pedindo para nós? Que a gente fale sobre isso. A gente precisa falar. Porque aí a gente vai pensar 2 vezes no desespero. Não, eu já sei onde é que vai. Tem muita gente desencarnando sem conhecimento. E aí vai sair de lá. Porque se tu não acredita que existe vida após a morte, lá também tu não vai acreditar. Tu tá com o teu corpo igual, a mesma coisa. Tem vários estágios dentro do Vale dos Suicidas. Né? Uhum. Tanto tu pode se suicidar e ir pro Vale dos Suicidas, como tu pode te suicidar e ficar dentro do teu caixão, dentro do cemitério, dentro de casa, revivendo aquele momento. Só que a tua casa não vai ser exatamente a casa que tu tá vendo. É como se tu vivesse numa realidade paralela. É completamente diferente do que tu vê aqui. Se tu cair no Vale dos Suicidas, ainda é menos pior do que tu ficar em outros lugares. Tu fica vagando, né? Tu vai ficar vagando, enfim. E claro, existe atendimento médico, existe socorro, mas tu vai ter que passar por aquele estágio até que tu realmente se arrependa daquele momento, né? E mesmo que se arrependa, a pessoa não vai mudar o que está sentindo. Não muda. Ela vai continuar com aquelas sensações. E tem outro agravante. Se a pessoa tem 80 anos de vida na Terra, se ela desceu com esse protocolo e ela tirou a vida aos 20 anos, ela tem mais 60 anos. Pela frente. Pra ficar. Entendeu? Tem mais isso E um ainda. processo reencarnatório. Eu ouvi esses tempos alguém falando que a data da morte tá escrita, vamos dizer assim. Então, ela tirando a vida ou não, essa data, então, se ela tirasse a própria vida, seria a data da morte? Não, ela antecipou. Antecipou. Entendeu? Todos nós temos data para o desencarne, tá? Fato. Porque nem nascer a gente sabe se vai nascer. Quanta gestação não chega até o final. Nasceu, vou dizer uma coisa pra você, só tem uma coisa a ser feita. Morrer. Não tem mais o que fazer. Muito fácil. E aí, por isso que eu digo, é menos um. Cada dia que passa é menos um dia. Sabe por que é menos um? Porque eu não sei se eu tenho 2 dias pela frente ou 20 anos. 8 e 9? Entende? Então, assim, todos temos a data para o desencarne. O que muda é a forma do desencarne. É a forma.
Isso os estudos comprovam, né? Kardec comprova. Os próprios espíritos, o meu marido, por exemplo, era para ter morrido num acidente de carro. Mudaram a programação e ele morreu de infarto. O inserido foi aos 150. Porque o Bira fez um bom trabalho aqui. Não era espírita, não era religioso, mas era uma pessoa do bem. Onde ele passava, ele confortava, curava, acalmava, amparava. Tanto é que, coitado, casou comigo 20 dias depois. Eu enlouqueci. Porque 20 dias depois do meu casamento, minha mãe morreu. E ele, que nem ele disse, eu pensei que tinha ganhado uma noiva. Eu ganhei uma bomba, porque a família inteira caiu. Então ele fez um bom trabalho. Então nós vamos te dar uma morte bem boa. Foi bem assim. Gente, é incrível. E ele morreria num acidente de carro. Nós vimos o acidente. Ele era motorista, de carro forte. Entende? Então, assim, a data, de alguma forma ou outra, e aí se explica por que gente sobe uma escada, cai, morreu. Tem que morrer. Tá marcado. Achar um jeito, né? Não adianta. Tá marcado. E aí a gente precisa viver com qualidade para morrer com qualidade. Eu quero ter... Quem? Era isso que eu ia falar, que a gente tivesse com uma programação. Sim. E se a gente resolve interromper a programação, esse período que a gente não cumpriu aqui, a gente fica lá no Vale do Suicidado. Pode ficar até mais, mas no mínimo esse período tem que ficar. E o tempo lá é diferente, né? É diferente. Tem que ficar lá. Não é assim, senão seria muito fácil, né? Cada um que tiver uma depressão, pega, bota uma corda no pescoço e vai para o paraíso. Não! Não é. Isso é uma grande ilusão. E aí nós vamos falar de novo do raciocínio. A fé com raciocínio. E é muito difícil, né? Porque provavelmente a pessoa já foi em alguma vida um suicida, né? É. Então ela já, se tu te suicidou, provavelmente tu de novo cometeu o que tu veio tentar não fazer nesta vida. Então aí é mais um agravante. Muito difícil. Então aí tu vai pro vale e o Vale dos Suicidas é... E é um desafio, gente. Viver na Terra é um grande desafio. Isso aqui, eu vou te dizer, é prova para louco. Porque tem de tudo aqui. Já nasce no brau, né? Tem ira, tem raiva, tem inveja, tem gula, tem assalto, tem ciúme, tem feminicídio. Tem de tudo. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, todos nós estamos num hospital psiquiátrico que se chama Planeta Terra. Todo mundo desceu aqui, vamos se tratar. É para isso que a gente está aqui. E, de novo, quando eu digo isso, não é pra gente aceitar nada, tá? Não é pra gente aceitar. É pra gente evoluir, passar nas provações. E o suicídio é uma das provas que faz a gente rodar. Rodou. Tirou a própria vida, rodou, vai pagar lá, vai cumprir e volta de novo. Nós temos casos, eu conheço casos que pai se suicidou, o vô e o filho. Ó, a família é um karma. Alguém tem que parar. Entende? Tem mais essa, a gente ainda traz karmas que nem é nosso. Desafios, provas que nem é nosso. Entende? Então, assim, respirem, se cuidem, façam desobsessão, façam terapia, elevem o campo vibracional de vocês, façam qualquer religião que eleva vocês, cuidem dessas religiões que deixam vocês mais doentes, com medo. Cuidado, gente. Cuidado. Tem que ter em mente que todas as religiões são dirigidas por seres humanos. Então, cuidado. Cuidado. Prestem atenção no que é dito para vocês. Pense, raciocine. Porque quando a gente raciocina, a gente dá um passo para trás. Uma mensagem aqui, Renato Rossi. Ele diz, alerta sobre os jogos virtuais. Os contatos no chat, discards, plataformas que estimulam as mutilações diversas até suicídio. Renato, boa noite. Verdade. Esses jogos, gente, muito cuidado. Estão ali. Tudo que é coisa. Tá um perigo. Eu digo que tá um perigo viver. Então, muito cuidado. Tem... eu dou uma estudada um pouco mais de umbral, assim. E existe dentro do umbral, em várias camadas dele, bibliotecas e... enfim, bibliotecas, né? Aonde muitos desses jogos, livros, músicas são criados. E eu tava vendo um vídeo de um cara que ele é projetor astral,
há muito tempo atrás. E ele falava, antes de existir o Roblox, não sei se alguém já ouviu falar desse jogo. E esse projetor, é um vídeo de mais ou menos uns 12 anos atrás. E esse projetor astral falou que ele tinha ido nessa biblioteca e ele tinha visto umas coisas muito estranhas, que eram umas coisas quadradas, que ele não sabia o que era, parecia alguma coisa de jogo, mas ele não sabia o que era. E ele resgatou esse vídeo dele e repassou para falar. A fala dele de uns 12 anos atrás. Ele dizendo que ele tinha ido numa projeção astral e tinha visto um negócio que parecia um videogame, alguma coisa que era umas coisas, uns bichos quadrados. E ele resgatou e trouxe. Olha o que tem hoje o tal do Roblox, né? Então esse cara foi lá no Umbral, viu há 12 anos atrás o tal do Roblox e ele resgatou esse vídeo para falar. Então assim, nem tudo que tem aqui hoje é pro bem. A gente tem que cuidar que tem coisas, principalmente músicas, jogos, que foram projetadas lá no Umbral e essas pessoas que projetaram reencarnaram. E eles estão colocando isso na mídia. Então nem tudo que a gente vê é de luz, né? Tem coisas que são criadas em outros lugares e vêm pra cá. Então, muito cuidado. E esse cara resgatou essa projeção astral dele de 12 anos atrás, ele falando sobre isso que ele tinha visto e mostra o tal do Roblox hoje, que foi o que ele viu lá. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como mandam cientistas, descobrem cura de doenças, enfim, coisas que estão acontecendo muito legais, eles mandam pra cá também seres que vão enlouquecer as pessoas no mundo virtual. Muita atenção. Então, todo cuidado é pouco, tá, gente? Vamos respirar fundo, vamos observar tudo e a todos. Eles estão dentro das nossas casas. Nos trabalhos, nos relacionamentos, nas crianças. Eles estão em todos os lugares, observem. O olhar. Eles estão no olhar de cada um de nós. E ninguém está livre, eles pegam todo mundo, até eu. Eu digo até eu, porque eu sou a dirigente. E às vezes as pessoas têm grande ilusão que dirigente não pega o obsessor. Pega sim. Obsessor que uma tudo. Então a gente precisa avaliar, se policiar cada vez mais. Porque tem uma lanterna gigante na cabeça da gente. Então todos somos pobres. Tá? E eles não gostam que a gente faça essa palestra, porque nós estamos ensinando vocês como observar aonde eles estão. Eu queria fazer uma pergunta. Falasse há pouco tempo sobre crianças, né, com zombeteiros. Sim. Como lidar com isso? No caso, ela é pequena, ela tem 5 anos e ela dorme, ela acorda assim, ela começa a enxergar. Tu observa? Eu percebi isso nela e o que fazer nesse momento? Limpeza no campo mediúnico dela, tá? A desobsessão, ele limpa. Ele faz uma varredura. O que deve acontecer com essa criança? Ela tem 5 anos. Até os 7 anos, as crianças, praticamente 100% delas são médios, ostensivos. Depois dos 7 anos, isso começa a diminuir. Entende? Então, cada vez mais as crianças a gente tem que vigiar. Oração ajuda bastante. Planta dentro de casa. Planta viva, que eles não gostam. Eles não gostam de oração, eles não gostam de planta. Eles não gostam de mantra, eles não gostam de magnetismo, eles não gostam de incenso. Eles não gostam de incenso. Eles não gostam de paz dentro de casa. E aí é caso de obsessão. Dá para levar ela, não necessariamente no centro espírita, mas em qualquer outra casa espírita, faz a limpeza no campo mediúnico dela para eles se afastarem. Entende? E as crianças é só a gente observar, né? O zombeteiro não gosta de incenso nem pouco. Gente, uma vez eu fiz a primeira ação que eu fiz aqui, há 5 anos atrás, desde que o centro abriu, a gente abriu para fazer uma ação social. O centro nem estava de porta aberta, a gente começou a trabalhar só para dentro de casa. Tem uma guriazinha que é filha do Axé, ela é filha de Obá, e ela era bem pequenininha. Ali. Ela se grudou nesse portão aqui, quem disse que deixava eu passar? Parecia um bicho. Grudada, ela se grudou no portão, uma guriazinha desse tamanho. Porque para eles, a gente abrir esse portão aqui para o primeiro público era uma catástrofe. Hoje a gente tem de 4.000 pessoas, no mínimo, no ano. Por ano. No mínimo 4.000 pessoas. Então, para eles sofrem muito. Eles pegaram ela e ela se grudou nesse portão, não deixavam passar. Obsessão, possessão. É real, é verídico. Então, eles usam as crianças. Entende? Muita oração e te indico desobsessão para ela. A gente faz desobsessão até em bebê de colo, para vocês terem uma ideia. É um horror.
quartinho dela acende incenso, é bom. Quando ela sair limpa, acende um incenso. Eles não gostam. Eles fazem isso. Não sei de que Eles não gostam de incenso. Porque o que a gente tem que entender? A mediunidade, ela é uma lâmpada que tem na cabeça da gente. Ou seja, quem vem com essa lâmpada acesa, vem com um trabalho mediúnico. Não agora, mas daqui a muitos anos, talvez seja uma grande médica. Alguém vai usar essa lâmpada. Se não os mentores, a escuridão. Mas alguém vai usar. Fato. Não tem o que fazer. Não tem como apagar a lâmpada. Não. Só tem como a gente limpar, passar um paninho. É assim somos nós, os instrumentos. Muita oração que eles odeiam oração. Qualquer oração, desde que seja com boa intenção. Tá, gente? O meu celular, Jéssica. Vou pedir então uma oração a nós, né? Que a gente tenha muita paciência.